Agora, voltando a falar nos principais tipos de sistemas de produção, eu foquei agora, né, com vocês aqueles sistemas baseados na biodiversidade. Nós também temos os sistemas de produção baseados em insumos químicos, que são geralmente os sistemas intensificados, né? E temos também os sistemas de produção baseados em insumos biológicos. E tem uma interação entre eles, né? E para entender um pouquinho dessas interações, Teronde, em 2017, ele pegou esses 3 modelos principais e ele associou com 4 aspectos, né? Vocês podem ver nessa figura que os aspectos são serviços ecossistêmicos, inserção territorial, relações com o mercado e insumos externos. Então, quando ele associa, por exemplo, serviços e inserção territorial, nós temos 2 modelos aí. Um sistema de produção baseado em biodiversidade, porque está focando em serviços ecossistêmicos, né? E em sistema alimentar alternativo, baseado na economia circular e na paisagem multifuncional, onde nós vamos ter vários serviços, né? Então, a inserção territorial aí. E temos também o sistema integrado alternativo e baseado principalmente na economia circular. Do lado esquerdo, nós podemos ver o sistema que considera os serviços e também o mercado. Então, nós temos um sistema de produção baseado em biodiversidade e também baseado nas commodities. Abaixo, nós podemos ver que nós já temos os sistemas especializados, onde a gente considera o mercado e os insumos externos. Aí entra 2 sistemas, aquele baseado em sistemas biológicos e em commodities, e aquele baseado em sistemas insumos químicos e commodities. E aqui do lado, quando se considera os insumos e a inserção territorial, nós temos um sistema baseado em insumos biológicos e economia circular, que a economia circular, ela foca muito no uso dos recursos locais. Esse outro trabalho aqui do CIETS, em 2022, ele já considera, classifica os sistemas com base na biodiversidade. Focando só esse sistema, ele classificou em 5 tipos, né? E a classificação dele se baseou na produtividade, que vai de baixa a alta. O tipo A, esse primeiro aí, são aqueles sistemas naturais que têm um alto valor natural, como eu citei agora, né? Tem áreas do Pantanal que tem uma riqueza de forrageiras nativas, então tem um alto valor natural. E no tipo B, já nós temos um exemplo que é a fazenda orgânica, já é uma transição, onde você já trabalha com normas, né, de produção e tudo mais. O tipo C já é uma fazenda já que tem uma intensificação maior, né, uma intensificação, e daí para trabalhar com princípios agroecológicos, é interessante trabalhar com a intensificação ecológica, né, com tecnologia de precisão. E temos 2 tipos aí, que é o tipo D, que já é quando você tem uma intensificação muito massiva, você pode perder a biodiversidade e aí você vai ter que fazer uma restauração ecológica. E o tipo E é o contrário, quando uma área natural, ela não tem manejo. Por exemplo, uma área lá do Pantanal que fica sem manejo, aqueles campos podem ser invadidos por espécies lenhosas e perde toda a capacidade produtiva, então você vai ter que ter uma restauração ecológica, né? Então aqui entra a importância de nós determinarmos limiares nos sistemas de produção. Qual que seria, né, principalmente nesses sistemas com base na biodiversidade, qual seria a biodiversidade mínima necessária, né? Qual que seria a produção máxima tolerável? Então, nós temos aí, nesse caso, olhar a biodiversidade como um ativo fundamental.
Eu vou falar um pouquinho de cada um daqueles sistemas que foi a classificação do Teronde em 2017. Por exemplo, esse sistema de produção que baseado em biodiversidade, economia circular e paisagem multifuncional. O principal objetivo é produzir carne e leite de qualidade, de forma sustentável, regenerativa, e aí maximizando os benefícios, os serviços ambientais, né? E também os benefícios aí envolvem a sustentabilidade ambiental, social e econômico da propriedade rural. E quais são as principais características desse sistema? Ele considera a propriedade tem uma abordagem holística e integrada da propriedade com foco na biodiversidade, né? Então, busca sistemas integrados, diversidade de forrageiras, né? Misturas de forrageiras, manejo regenerativo do solo, uso de raças localmente adaptados, também utiliza a economia circular, maximizando a ciclagem de nutrientes, uso eficiente da água, minimização de resíduos, produção de bioinsumos, energia renovável, e também considera toda a paisagem, né? Verifica quais são as funções de cada paisagem, né? Para a provisão de diversos produtos na propriedade, buscando também controle de pragas, valor cultural também é um serviço. Então, é um sistema que tem toda essa abordagem holística e multifuncional. Então, nesses sistemas multifuncionais, geralmente se usa, o ideal é usar o poupa-terra associado com o compartilha-terra. Por que isso? Porque essa combinação é importante, porque mostra que muitas espécies, elas precisam estar preservadas, né? Realmente elas não ter impacto de qualquer da pecuária. Então, é importante fazer um planejamento das paisagens e fazer essa conexão. Então, nós temos que entender, desenhar o sistema de produção de acordo com as paisagens disponíveis no local, de acordo com as condições climáticas. Então, é realmente construir um desenho que único, específico para cada propriedade, para cada local. Esse é o ideal. Outro sistema interessante, né, que foi colocado, é aquele que se baseia na biodiversidade em alimentos alternativos, né? O objetivo é produzir um sistema diversificado. Vai focar na produção da diversidade de culturas, diversidade também de raças, e valoriza principalmente as raças localmente adaptadas. Por exemplo, temos os animais criados no Pampa Gaúcho, eles recebem uma marca coletiva, Agropampa 100% Pampa, e eles têm lá o selo de identificação de origem, e isso valoriza os produtos cárneos e reconhecimento de consumidores por aquele produto, né? Valorizando, né? Então, aí entra a inserção territorial, valorização dos produtos locais e, principalmente, a cultura, os sistemas de manejo. O outro é o sistema de produção que se baseia na biodiversidade, mas é de olho no mercado. Então, a partir daquele produto que desenvolvido no sistema que baseado em biodiversidade, nós temos que valorizar esse produto, né? Então, nós temos que reconhecer a biodiversidade como um ativo estratégico que vai impulsionar esses mercados, né? Por exemplo, ali, carne Pantanal Meat, Pampa Meat, Caatinga Meat. Então, nós temos que valorizar esses produtos, a sociobiodiversidade, os produtos diferenciados. Então, esse é o foco desses sistemas que nós temos que realmente incentivar no Brasil, né? Nós temos uma riqueza muito grande de sistemas produtivos e biodiversos. O outro sistema é o sistema de produção baseado em insumos biológicos e economia circular. Esse sistema,
ele também, né, tem como objetivo produzir carne ou leite de forma ambientalmente regenerativa e economicamente viável e usando insumos biológicos e otimizando a economia circular seria otimizando os ciclos de nutrientes e os materiais dentro da propriedade. Então, nós temos uma integração desse uso dos insumos biológicos e também dos princípios da economia circular, que envolve o uso do composto orgânico, uso de biofertilizantes, uso de adubos verdes, manejar a biota do solo. Então, essa aplicação da economia circular visa também fazer o manejo dos dejetos, fazer o uso eficiente da água do sistema, valorizar subprodutos, né, desse sistema, e envolve tanto sistema silvopastoriz, como agropastoriz, como lavoura-pecuária e tudo mais. O outro sistema de produção, ele é baseado em insumos biológicos e commodities, né, e no mercado. Então, o objetivo é produzir carne ou leite de maneira eficiente, mas usando alternativas biológicas ao invés de usar os insumos químicos. Mas esse produto tem que atender o mercado, né? Então, busca fazer uma modernização sustentável nessa produção em larga escala, né? Procurando o mercado global. E nós temos, então, o outro, né, sistema, que ele se baseia já em insumos químicos e no mercado. Esse sistema, né, ele é geralmente produzir em larga escala para atender todo o mercado global. Então, é maximizar a produção de carne, leite ou outros produtos em grande volume, de forma padronizada e altamente eficiente. E, geralmente, ele utiliza insumos químicos, né? Então, esse sistema geralmente prioriza ter eficiência no uso da terra e no volume de produção, em detrimento das outras, né, de ciclos, de processos naturais, funções. E respeita, geralmente, né, nós temos que respeitar a legislação ambiental. Então, nós podemos ver que as decisões do uso da terra, elas são muito complexas, Então, o desafio é entender cada propriedade, as suas características. Então, nós temos também, para ter essa decisão do uso da terra, nós temos também os fatores comportamentais dos proprietários, que são os fatores sociais internos, fatores disposicionais, os fatores cognitivos, as características sociodemográficas dos proprietários, as características das propriedades. E aliado a isso, nós temos, então, os fatores socioculturais, socioeconômicos, econômicos, políticos, institucionais, tecnológicos, sociais externos, culturais, a infraestrutura e os fatores ambientais, que são biofísicos, climáticos, ecológicos, biodiversidade, paisagem. Então é bem complexo. Então, é muito importante desenvolver sistemas de suporte à decisão para orientar, né, os proprietários no uso da terra. Então, essa parte do curso, eu quis fazer essa descrição geral dos diferentes sistemas de produção, de modo que a gente possa entender melhor os sistemas integrados e como nós podemos buscar desenhar sistemas que realmente tenham uma eficiência produtiva e também que tenha esse apelo ambiental. Então, hoje em dia, a sociedade está buscando muito os sistemas que valorizem a biodiversidade, né, de modo que tenha eficiência produtiva e também que tenha maximização dos serviços ambientais. Então, é isso daí. Até a próxima etapa do curso. Obrigada.